tarde a todas, todos. Eu me chamo Irlan, sou da Universidade Federal de Santa Catarina, do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica. Contar um pouquinho da minha trajetória profissional, que é bem longa já. Eu começo estudando engenharia mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina, me formei e logo na sequência prestei concurso. Na época não precisava ter mestrado e doutorado, prestei concurso para uma vaga no Departamento de Engenharia Mecânica, passei e comecei a ministrar disciplinas da área de ciências térmicas, basicamente termodinâmica e mecânica de fluidos. E, naquela época, as salas de aula tinham 100, 120 alunos, era uma coisa... E o modo de ensinar era assim, você chegava lá, recebeu um programa da disciplina, o chefe de departamento disse assim, olha, está aqui, você vai ministrar tal disciplina e são esses assuntos aqui. E aí? Um jovem, sem nenhuma experiência de magistério superior, se viu numa enrascada tremenda e tinha que dar conta daquilo, né? E assim, como é que eu vou ensinar? Uma única maneira possível de pensar em algo como ensino de engenharia era reproduzir aquilo que eu aprendi dos meus professores. Então, a gente passa, de certa maneira, a reproduzir aquilo que a gente aprendeu, o modo de ser professor, que era o padrão dos engenheiros da época. Bom, eu fiquei fazendo isso durante muitos anos, mas antes eu recebi um convite, já no ano seguinte, na verdade, né? Eu recebi um convite de um colega para trabalhar no MEC, no Programa de Expansão e Melhoramento de Universidades do Norte e Nordeste do Brasil, e chamava Pré-Mesu, e fui para Brasília, fui morar em Brasília. Fiquei em Brasília 1 ano e meio, trabalhando com esse programa, viajei bastante pelo Norte e Nordeste do Brasil, e Sul também, e era um programa que fazia uma redistribuição de equipamentos recebidos da época do leste europeu, né, dos países ligados à União Soviética, equipamentos que foram doados, entre aspas, ao Brasil como pagamento de uma extra cota de café que o Brasil tinha adquirido, tinha vendido lá para eles, né? E isso me fez conhecer um pouco mais a realidade das universidades brasileiras, né? E o funcionamento delas também. Bom, o tempo foi passando, eu voltei para Florianópolis e comecei a montar um laboratório de ensino, pesquisa e extensão na minha área de atuação lá, que era mecânica de fluidos e máquinas hidráulicas e sistemas pneumáticos. E disso resultou depois uma situação um pouco, vamos dizer assim, desafiadora para mim, que eu resolvi escrever um livro sobre os temas da minha disciplina, com uma perspectiva muito engenheiril, né, de fazer um trabalho de escrita com aquela certeza de que o conhecimento era... todo mundo aprendia da mesma maneira aquilo que você quer ensinar. Quer dizer, que não existia nem polissemia, não existia também os sentidos variados, né, sobre o conhecimento. Existia um sentido único. E fiquei montando aquele livro e com muita dificuldade, porque eu achava que as pessoas iam entender direitinho aquilo que eu estava escrevendo, da maneira como eu estava escrevendo, né? E o efeito de sentido não existia. Eu nem sabia o que era isso, na verdade, né? Bom, resultado, passaram-se anos, aí um colega meu me falou que eu deveria publicar aquele livro e tal, eu estava reticente, não sabia se publicar, acabei publicando o livro e confesso que hoje não publicaria mais daquele jeito, de jeito nenhum, ia ser outra coisa completamente diferente, mas eu explico por quê. E esse livro acabou virando uma espécie de referência nacional e depois também internacional, né? Parte dele foram reproduzidas em outros países
do norte global, vamos dizer assim, né? Mas, durante esse processo de escrita desse livro, eu me deparei com algumas questões que eu não dava conta, e que eu não conseguia entender como é que se os alunos iam entender aquilo que eu queria dizer, do jeito que eu queria dizer. E acabei me metendo pelo campo da educação, fui fazer doutorado em educação. Doutorado em educação e ciências, na época, né? Que já foi um problema também, porque havia muita resistência na área de engenharia de que alguém fosse... Lá em Florianópolis tem um riacho que divide as humanidades das áreas tecnológicas, que fosse para o outro lado do rio, né? Que pulasse o rio para o outro lado. Eu fui, pulei, e tive muita dificuldade no começo, porque a lógica é completamente diferente da lógica que reina no campo técnico. Era muito difícil, eu não sabia se ia dar conta daquilo, mas como eu sou perseverante, esses dias eu falei que eu era teimoso, né? Não sou teimoso, sou perseverante. Eu insisti naquilo e continuei, né? Terminei o doutorado e aí me inscrevi lá me credenciei num programa de pós-graduação que estava recém começando, que era um programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica. Comecei a trabalhar por ali com 2 campos, né? Voltei lá para as engenharias, porque eu continuei ministrando as disciplinas que eu tinha da área técnica nas engenharias, e também passei a ministrar uma outra disciplina de epistemologia, que a gente não podia usar esse termo, porque ia ser um problema usar. Então a gente chamava de teoria do conhecimento para a engenharia. Tem uma disciplina lá que passou depois a ser obrigatória também, e a gente começou a trabalhar na perspectiva de estudos sociais da ciência e tecnologia também para as engenharias. Então fiquei transitando entre os 2 lados do rio durante muitos anos, e por conta disso acabei me envolvendo também com os estudos sociais da ciência e da tecnologia latino-americanos e brasileiros, e pronto, e aí abriu um universo completo em relação a isso, e passei a publicar muitas coisas nesse campo, né? E mais recentemente, claro, aí, bom, criamos um grupo de pesquisa chamado DICIT, que é Discursos da Ciência e da Tecnologia na Educação, me envolvi com análise de discurso, de linha francesa também, e comecei a trabalhar com isso e abrir um universo, né? A análise de discurso é uma coisa fabulosa, né, para a compreensão do mundo, né? E aí eu me envolvi com essas questões e, enfim, comecei a trabalhar lá, a orientar mestrados, doutorados e a escrever nesse campo e publicar, até que surgiu a oportunidade de participar de um programa de cooperação internacional com o Timor-Leste. Um programa que era da CAPES, e era um programa que foi, na verdade, foi uma proposta do governo Lula, né, do primeiro governo Lula, 2002, por aí, que era estabelecer uma cooperação com esse país da Ásia, que é o país, era o país mais pobre da época e o mais novo também, porque se libertou em 2002 do jugo da Indonésia, né? E antes era colônia de Portugal. Enfim, tem uma história muito interessante de Timor, porque ele se liberta de Portugal em 1975, durante o período da Revolução dos Cravos, e logo na sequência a Indonésia invade e anexa como 37º distrito, província da Indonésia. Só que os timorenses são de origens diferentes dos indonésios, né? E eles começaram a resistir, não suportaram aquilo, e se passaram 25 anos de uma luta renhida lá com um genocídio quase, né, que aconteceu no Timor lá. Quase 1/3 da população foi dizimada durante esse período. Mas em 2002, no referendo da ONU, o Timor se liberta da Indonésia, e ali também ocorreram muitos problemas. E aí o governo Lula, que estava entrando na época, propõe participar, e era importante essa participação porque esse governo queria ter um lugar no assento do Conselho de Segurança da ONU. Não conseguiu até hoje, né? Mas enfim.
Mas foi por aí. Então, por conta disso, começa esse programa de cooperação internacional e a gente vai para lá levando, em média, 50 professores anos selecionados no Brasil inteiro para ensino de língua portuguesa e também para a educação em geral na Universidade de Timor-Leste, que era a única universidade pública do Timor. E ficamos fazendo isso durante muitos anos, indo todo ano, desde 2009 até agora. Mas só que agora com uma outra perspectiva, porque agora não é mais pela CAPES, o programa, na verdade, foi interrompido quando entrou o Michel Temer, né? O programa foi interrompido e não voltou mais pela CAPES. Mas a Agência Brasileira de Cooperação tem uns programas de cooperação técnica, e a gente começou a fazer cooperação técnica com o Timor através do Itamaraty, dessa agência brasileira, né? E aí nós estamos lá com 2 programas, um programa que é a implantação de um mestrado na educação, na Universidade Nacional, mestrado em Educação, na Universidade Nacional de Timor-Leste, e um outro programa que é um programa de formação de educadores em práticas agroecológicas, que aí já é com as uniões dos agricultores do Timor. Na verdade, mais com a União dos Agricultores de Hermeira, que é uma região do Timor, um distrito do Timor, que trabalha muito com isso e é bem resistente, vamos dizer assim, às políticas capitalistas. Então, o que acontece é que, dentro desse programa, a gente foi lá aprender com eles, né? E eles têm muito a ensinar para a gente. Essa aqui é a verdade. Aliás, essa foi uma das características da participação nossa na cooperação desde a primeira ida para o Timor, que a gente começou a entender que aquilo que a gente ia fazer lá, demorou, viu? Demorou um pouquinho, porque os professores brasileiros vieram de todas as regiões do Brasil. E cada região tem as suas características, né? E as suas culturas locais também, e lá também. Então, é uma questão complicada, as línguas são diferentes, o Timor tem 16 línguas oficiais e mais as outras, oficiais não, 16 línguas, 2 oficiais, uma é português, o outro é o teto, e as outras línguas têm as suas variações, e tem as línguas maternas. Então, ao total, dá umas 32 línguas, mais ou menos, uma população em torno de 1.380.000 habitantes agora, e uma sala de aula com variações de linguísticas desse tamanho assim. Então era complicado e a gente tinha que começar a trabalhar também uma perspectiva do que a gente passou a chamar de co-docência, né? Que era professor brasileiro com professor timorense trabalhando em conjunto, com todas as dificuldades que tem, traduzindo ao mesmo tempo, simultâneo, enfim, trabalhando assim. Mas, mais importante do que isso para nós, né? Nós saímos daqui com uma perspectiva, a gente não se dava conta disso, uma perspectiva assistencialista. Nós achávamos que nós íamos lá ajudar os timorenses a sair daquele estado e tal, né? E aí começamos a nos dar conta que isso era tipicamente algo que a gente aprendeu a ser aqui como colonizado. Então, nós íamos lá com uma perspectiva colonizadora, e aí começamos a lutar contra essa perspectiva colonizadora. E foi muito interessante, isso praticamente mudou completamente a minha forma, inclusive, de olhar para o mundo, né? E aí entra Freire, porque o Freire tem primeiro que o Freire é adorado no Timor, né? Tem essa questão desde o começo, né? Desde da luta de resistência, a presença do pensamento freiriano lá foi marcante, né? Não era só o pensamento freiriano, era também de Mao Tse Tung e também dos chamados lutadores do povo Malberi, né? Que eles se identificam lá com isso. Então era uma junção de conhecimentos desses grupos todos e aí as lutas foram se desenvolvendo com base nessas perspectivas assim. E foi um sucesso até hoje.
eles trabalham muito com a perspectiva freiriana também, né? No campo da educação. É claro que existem todas as outras influências da Austrália, dos países da Ásia também, que estão trabalhando lá na perspectiva educacional também. Enfim, aí nós passamos a trabalhar mais recentemente nessa cooperação com essa implantação no programa. Temos ido para lá, agora já vamos formar a primeira turma de mestrado no ano que vem, mas a ideia principal, e essa é a diferença de outras cooperações que existem lá de outras partes do planeta, né, da Austrália e também do Brasil, de algumas instituições brasileiras, que a nossa perspectiva é, nós não vamos lá para uma ação assistencialista e de permanência brasileira lá. A ideia é que eles assumam as suas próprias funções dentro do campo da educação e sigam com os programas, consolidando os programas com eles, não conosco. Né? Então a gente tem esse programa com duração aí de 4 anos e esperamos que os 2 programas. Né? A outra do projeto de educadores em agroecologia faz todo sentido como cooperação técnica, isso a ABC entende que tem que deixar claro, porque ela não pode financiar que não seja ação técnica ou cooperação técnica, é que o Timor tem 80% da população trabalhando na pequena agricultura. Então faz todo sentido trabalhar com eles nessa perspectiva. E eles têm muito conhecimento sobre agroecologia. A gente acha que não, mas eles têm. E tem muitas ligações aqui, inclusive no Brasil, com o MST também. De modo que eu acho que é uma ação de aprendizado mútuo. Nós aprendemos com eles, eles aprendem conosco e a gente vai trabalhando nessa perspectiva mais horizontalizada de construção de conhecimento. Né? Posso falar um pouquinho sobre a questão da linguagem, né? Da construção de sentidos sobre a linguagem, sobre as coisas. Né? O olhar didático certamente vai mudar também, né? E a linguagem é fundamental, né? Fundamental para a construção de consciência crítica. Eu acho que quem trabalha com análise de discurso sabe perfeitamente bem como é que os sentidos são construídos ou não construídos e conhece muito bem como funciona a polissemia também e como trabalhar um pouco com essas questões da interação com o outro, né? na construção coletiva de conhecimento. Então, é um pouco por aí, senão acaba dando uma aula de análise de discurso, acho que não é exatamente o caso por aqui, mas se poderia trabalhar um pouco mais sobre isso. Né? Por exemplo, eu utilizei muito dentro dos programas de educação em engenharia, porque uma coisa sempre se trabalhou dentro da engenharia, o ensino. Né? Existia uma Associação Brasileira do Ensino de Engenharia. Depois eu participei algumas vezes desses eventos do Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, do COBEM, de Engenharia Mecânica, também tinha isso, né? E aos poucos fui trabalhando com eles a ideia de que não se tratava de ensino, mas de uma educação, né? E aí, isso foi uma coisa bastante interessante, porque os engenheiros ficaram meio, mas qual é a diferença, né? E a gente vai trabalhando com essas questões, né? Com os conceitos em relação a isso, e, para minha surpresa, muitos anos depois, o Congresso mudou de nome, passou a se chamar Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia. Né? Então, há uma mudança, né? nessa perspectiva. E eu passei a ministrar nas engenharias não é só educação em engenharias, educação em ciências em geral, educação tecnológica, né? Eu passei a ministrar uma disciplina
de teoria do conhecimento para engenharia, que eu já estava brincando há pouco sobre isso. E ali foi muito importante a construção de uma nova perspectiva de considerar os conhecimentos técnicos científicos com uma outra mirada, com outro olhar, né? Uma mudança na perspectiva. E aqui a análise de discurso me ajudou muito a trabalhar com isso também com eles, né? Construindo uma percepção sobre o que é o conhecimento tecnológico, o que são as engenharias, o que é o ensino de engenharia numa perspectiva ampliada, que não seja aquela repetição contínua de formação de bons técnicos apenas. Eles têm que ser bons técnicos, mas tem que ser mais do que isso, né? E aí a gente começou a trabalhar um pouco também com essa mudança, usando uma disciplina, porque era obrigatório, passou a ser obrigatório. Formulamos, né, inclusive na época, a necessidade de se ter isso, apesar das resistências, né? Porque sempre o campo tecnológico quer retirar disciplinas das humanidades, dos campos, porque diz que precisa de mais matemática, mais técnica, mais... né? Então tem um campo de tensões. Esse é o currículo, né? O currículo é um campo de tensões. Mas a gente conseguiu, de certa maneira. Depois o próprio Conselho Nacional de Educação obrigou, né, que passou a ser lei, tem que ter conhecimento das áreas de humanidades dentro dos cursos de engenharia. E a gente começou a trabalhar lá dois cursos, basicamente, 3, na verdade, né, que a gente criou. Um se chamava Teoria do Conhecimento para Engenharia, o outro é Tecnologia e Desenvolvimento, e depois tem mais um outro era o Ensino de Engenharia. Mas essa era uma disciplina oficial que dependia muito do professor que ministrava, porque ele formava o seu programa de acordo com os seus interesses e conhecimentos, né? E nós formamos com um conhecimento que juntava as humanidades junto com os conhecimentos básicos para as primeiras turmas de engenharia. Então a gente colocou isso dentro daquilo que a gente chama de educação em engenharia, né? Algo mais amplo. Mas é mais do que isso, né? Porque nos últimos anos a gente estava se dedicando a introduzir nas próprias disciplinas técnicas aspectos das humanidades dentro das disciplinas. E essa é uma coisa mais difícil e também necessária, né? Por exemplo, como trabalhar uma disciplina de máquinas hidráulicas, por exemplo, com uma perspectiva de ciência, tecnologia e sociedade, né? O que considerar dentro de uma disciplina dessa? Porque antes não podia, né? Não se podia mexer nisso, porque não cabia, né? A ideia de que você precisa considerar parâmetros que servem para o desenvolvimento do conhecimento técnico específico e outros que simplesmente não dizem respeito, pronto, fica fora e fica para lá. Só que não é assim, né? A coisa é diferente. Por exemplo, uma máquina agrícola para extensão, para a produção de grandes extensões de terra, é uma coisa. Então, uma tecnologia desenvolvida especificamente para a construção de máquinas para esse tipo de produção. E como é que fica o pequeno agricultor que não usa isso, nunca vai usar uma máquina dessa, né? Então, aí começam a aparecer outros elementos dentro daquele tipo de conhecimento e o conhecimento muda. O que nos estudos sociais de ciência e tecnologia nós temos chamado de reprojetamento e adequação sociotécnica, né? Então, é mais ou menos isso. Então, não se trata de negar esses conhecimentos de ciência e tecnologia como eles estão, mas de tomá-los e fazer outros usos deles e transformá-los. Então, essa é a perspectiva que tem lá. Por isso que eu acho que esses estudos sociais da ciência e tecnologia são fundamentais para conectar educação e engenharia. Isso é só uma pincelada pequena, né?
Verdade. Mas ele está adquirindo uma força enorme nos últimos anos, inclusive com outros movimentos sociais que estão aparecendo, né? Movimentos étnico-raciais, de gênero, né? Estão muito fortes, está aparecendo, e eles vão se complementando, começam a trabalhar. Tanto que a gente começou a trabalhar, necessariamente tivemos que incluir esses estudos decoloniais nos nossos trabalhos dentro do campo dos estudos sociais da ciência e tecnologia e da educação científica e tecnológica também, né? Isso muda tudo, inclusive muda as relações, ou como a gente pensa as relações norte e sul global, ou relações sul-sul, né? O movimento decolonial, ele surge basicamente com latino-americanistas morando nos Estados Unidos e também na América Latina, nós trabalhando em universidades norte-americanas, alguns deles, e eles passam a considerar justamente essa influência, né? O que aconteceu? Eu acho que essa é uma questão importante, porque uma coisa é o colonialismo, né? Aquilo que aconteceu, por exemplo, conosco, no Brasil. O Brasil é um país que foi colonizado. E depois do colonialismo, depois que os portugueses se retiram administrativamente do Brasil, permanece governos locais, né, brasileiros, permanece, na verdade, o outro lado mais oculto dessa história, que é a colonialidade, aquilo que fica dentro das pessoas, né? Quer dizer, as influências que nos determinam, que determinam nossos modos de ser, de agir, né, de fazer e tal. E isso é mais difícil de ser trabalhado. Então, a questão da colonialidade tem muito a ver com como que nós vamos usar conhecimentos locais para superar esses aspectos das influências externas do conhecimento do norte global. É basicamente isso. Então, assim, ciência, tecnologia, do modo hegemônico, por sentidos dominantes, elas geram uma relação de dependência diferente da dependência explícita, né? Elas geram outro tipo de dependência. Por exemplo, nós somos subdesenvolvidos, né? E a ideia do subdesenvolvido é se desenvolver. Mas o que é ser desenvolvido? É ser igual aos países do norte global que inventaram essa história de subdesenvolvimento e desenvolvimento. Se existe desenvolvido, é porque existe o subdesenvolvido. E o subdesenvolvido tem que chegar a ser desenvolvido. Quem é o subdesenvolvido? Somos nós, né? Latino-americanos e tal, gente, né, países pobres e por aí afora. E esses não têm os conhecimentos do norte global, nem de ciência, nem de tecnologia. Então, eles têm que chegar lá, né? Mas isso é meio falacioso, na verdade, porque nunca vai acontecer isso, porque não há a menor possibilidade, porque há uma questão hegemônica de manutenção desses conhecimentos, e justamente aqueles que podem utilizar esse tipo de conhecimento para fazer os seus avanços, vamos dizer, suas transformações tecnológicas. Nós temos outras necessidades. Então, a ideia é trabalhar a questão da colonialidade e decolonialidade dentro da educação, no sentido de transformar essa educação, considerando já, muito freirianamente, a mudança dessa perspectiva verticalizada de saber, do que sabe mais para o que sabe menos, né? E da educação bancária, para passar para um outro tipo de educação mais horizontal, quer dizer, todos possuem conhecimentos. As culturas são diferentes, dentro de um território como o Brasil existem diferentes modos de enxergar o mundo e de trabalhar com ele, né? Diferentes culturas, na Amazônia até o Rio Grande do Sul, do leste ao oeste. E aí, como é que a gente vai trabalhar? Não dá para fazer uma coisa só, né? Tem que começar a trabalhar com uma perspectiva de trabalhar com conhecimentos locais, junto com o conhecimento científico e tecnológico, e em relação de horizontalidade e, principalmente, dialógico. Tem que ser dialógico, senão não é possível.
Então, essa é basicamente a questão que envolve já esses aspectos que ultrapassam os limites de uma relação de educação em termos de superação da dependência sociocultural dos países do norte global, mas incluindo as questões de colonialidade, porque elas fornecem elementos muito bons para entender o funcionamento desse sistema. E aí fica mais fácil depois de superá-los, ou de tentar superá-los, essa é a perspectiva. Agora, é claro, quando a gente fala de educação, nós estamos falando de um campo de tensões. Existem muitos interesses corporativos, interesses de grandes grupos, né, interesses de geopolítica mundial, inclusive sobre esses países, que os países do capitalismo central não querem perder a possibilidade de ter essa relação de domínio sobre países do sul global, né? Então, é uma luta do cotidiano e a gente tem que ter clareza sobre isso, que se trata de fazer sempre uma relação conhecendo que o campo é um campo absolutamente minado de vários interesses de diferentes correntes, né? E a gente não pode deixar de considerar isso quando faz isso.